Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de VILG 11, vamos ver como é que está a situação atual do fundo, questão de dividendos, projeções aí para os próximos meses de distribuição, questão de alavancagem, enfim. Iniciamos aqui, o fundo tem um valor patrimonial de 113,72, o valor patrimonial dele total vai dar por volta de 1,7 bilhões de reais. Número de cotistas quase 159 mil cotistas. Taxa de administração é de 0,75, que é de acordo com o valor patrimonial do fundo. Além disso, ainda tem a taxa de performance de 20% no QCD, inflação mais 6. Temos aqui nos destaques a questão de locações, né? Ele alugou algumas áreas aí como a gente vai ver no relatório, 16 mil metros quadrados foram locados nesse mês. E questão de vencimento, a gente vai ver isso mais à frente da receita, 69% da receita tem vencimento depois de 2027, né? A gente vai já olhar isso aqui no detalhe. Aqui, questão de taxa de ocupação, temos aí 94% do portfólio está ocupado, né? 6% de vacância. Aqui no comentário macroeconômico, vamos pular essa parte que a gente quer mesmo ver sobre o ativo em si. E entramos aqui na parte de novas locações, né? Sobre o Business Park, também teve o Caxias Park. Primeiro vamos ver o Business. Atualmente o fundo está com a alocação de 94%. A gente vê aqui o que é que ele tem atualmente de área disponível, né? Que é o G3B, está disponível para locação. E o que ele locou esse mês foi essa área aqui referente ao G5. Esse inquilino ele já estava dentro do portfólio do fundo, né? Ele atualmente tinha o G7 e o G9 e agora pegou o G5, agora vai ficar uma leva só aqui de áreas, né? Enfim, voltado ao setor transporte e logístico, o contrato é de 36 meses e a questão do aluguel em patamar com o que já tinha anteriormente, né? Então consegue locar a mais uma área aí já de um inquilino já conhecido, um inquilino já da casa. Restando então, como eu falei, apenas o G3B aqui, está aberto aí no mercado para ser alugado. Quanto ao Caxias Park, a gente tem essa disposição, né? Foi locado essa área, ok? Atualmente tem essa área aqui ainda aberta, né, uma área disponível ainda para locação. E quem locou esses módulos do 101 ao 112 foi uma empresa voltada para o setor de materiais da construção civil. No caso, o contrato é de 120 meses, é um contrato um pouco, né, aliás, bem maior do que o que a gente viu no inquilino anterior, né, do Business Park, e o vencimento fica lá para 2034. O ativo, então, atualmente tem 74% de ocupação, ou seja, tem 26% disponível para novos inquilinos. A gestão continua buscando novos inquilinos para cobrir essa área. Entramos aqui, então, na DRE. Algo bem interessante é que esse texto de cima aqui, ele vai colocar com os números equivalentes ao mês anterior, né? Se você pegar o relatório anterior, vai estar exatamente 62 centavos e a reserva 13. Porém, esse mês de julho último foi 59 centavos de resultado e de reserva 8. Ele tinha 13 no mês passado, usou 6 nesse mês, ficou 8. Então, essa parte aqui talvez o pessoal acabou esquecendo de atualizar. Então, se você pegar aqui o relatório anterior, olha só aqui, ó, vai estar aqui, ó. O fundo realizou em junho 9 tantos, 62 centavos, aqui ele tem aqui 13 de reserva, ou seja, só alteraram o nome de julho aqui, esqueceram de alterar os números, né? Mas enfim, a gente já entende aqui pela DRE o que foi que teve de resultado. Reserva 8 centavos. Quanto às próximas distribuições, pessoal, ele vai deixar um guidance, aqui a gente tem o histórico, ele vai deixar um guidance de 60 a 67 centavos de previsão para os próximos meses. Lembrando, isso aqui não é nada garantido, é só uma hipótese, né? Digamos que é um palpite da gestão, tá? Então não é nada garantido isso aqui, essas expectativas aí para agosto e setembro, intervalo. Inclusive, esse guidance ele deu uma subida em relação aos meses anteriores, né? Em julho subiu, fechou aí entre 60 e 67. Então, vamos aí dentro desse intervalo aguardando para os próximos meses. Questão de rentabilidade, que vai depender muito do momento que você adquiriu a cota, mas no geral, quem pegou lá no IPO desde o início está perdendo na rentabilidade para o IFIX, está perdendo para o índice Ibovespa, está perdendo também para o CDI líquido, né? Até porque o fundo caiu bastante de cota, como vocês veem, tá menos R$ 90, enquanto o valor patrimonial é de 113, né? Ou seja, o P sobre VP aqui já indica um grande deságio, né? Isso, obviamente, puxa a rentabilidade do fundo para baixo, ok? Aqui ele vai falar sobre a cota, a gente já acabou de ver, questão de rentabilidade do fundo 30,5, né? Perdendo aí para os comparativos. Aqui a gente vê questão de rentabilidade, olha só, ele teve alguns momentos que subiu muito forte, depois caiu. Quem pegou, por exemplo, nesses momentos aqui onde ele caiu, né? Ele pode ter venido aqui em cima, fez um lucro interessante, né? Sempre tem essa questão da variação também de cota, que vai contribuir na questão da negociação, né? Na questão da rentabilidade. Enfim, questão de liquidez, a gente tem aqui um volume de 2,1 milhões de reais negociados por dia, a liquidez atende aquele número que a gente tem como um mínimo de 1 milhão, tá tranquilo, aqui a gente vê isso de forma mensal. À frente a gente entra na carteira do fundo, a gente tem aqui uma alavancagem de 262 milhões de reais
ele tem de aplicação financeira 40, né? Ou seja, ele tem um valor alavancado bem acima do que ele tem atualmente de caixa, até porque se tivesse, provavelmente ele teria quitado a dívida, mas enfim. A alavancagem atualmente corresponde, já descontando as aplicações financeiras, né? Tirando aqui desses 262 os 40, ficaria 222, ficaria então a alavancagem de 11,5. A dívida são 3 CRIs, no caso taxas high grade, como a gente vê aqui, PCA mais 7,5, 6,5 e 6,8, total 263 milhões de reais arredondando. Então é sempre bom estar de olho nessa questão da alavancagem, principalmente quando você tem um fundo de tijolo e ele depende dos aluguéis para pagar essa alavancagem. Caso venha a ter um problema nesses aluguéis, alguma coisa relacionada à vacância, diminui sua receita e fica complicado para pagar essas dívidas. A gente já viu isso acontecer em vários fundos de tijolos por aí, inclusive muitos fundos despencaram, as cotas de fundo tinham alavancagem muito alta, não conseguia, tinha que acabar vendendo imóvel, receita despencava, cota ia-se embora junto, enfim, dando dor de cabeça a muita gente. É sempre bom estar de olho, apesar de não ser uma alavancagem tão alta, mas a alavancagem sempre é um ponto de atenção quando falo principalmente em fundos de tijolos. Aqui a gente tem questão de cronograma de amortização, a gente vê que para 2025 ele tem até um valor aqui de 16,5 mais 17,8 vai dar entre 30 a 35 milhões de reais para 2025. Ele tem de caixa 40, né, como a gente viu, mas fica esse detalhe até porque tem uns outros anos aí pela frente e essa dívida vai subindo. Na frente a gente tem a questão dos indicadores operacionais, comparando o fundo com o mercado. Na questão da receita média de aluguel, ele até estava abaixo da média do mercado e agora nesse último mês ele passou o valor de mercado, até com uma certa folga, ficou R$ 22,7 reais por metro quadrado, né, acima do valor do mercado. Ou seja, isso significa que ele está cobrando um pouco mais caro do que a média do mercado. Pode ser exatamente isso? Não, pode ser que ele tenha imóveis com uma qualidade um pouco maior, né? Mas isso tem que ser olhado no detalhe. Mas, no geral, ele está com uma média de preço acima do mercado. Então, é um ponto também de atenção, já que quando você tem uma média acima do mercado, se você é um inquilino e você vê um imóvel igual ao seu pagando menos, né? Automaticamente você vai querer ir para o imóvel que paga menos. Tá? Taxa de ocupação média bem interessante, 94,4, está acima da média do mercado, inadimplência líquida bem pequena. Questão do portfólio, a gente tem aqui o principal inquilino a Tokstok com 15%, o restante vai estar abaixo, bem abaixo disso na questão da exposição, né? Quando a gente fala da questão dos inquilinos. Aqui tipo de contrato, a maior parte são contratos típicos, por segmento de atuação a gente tem aqui os principais já até esperados, né? O e-commerce com 30% e a parte de transporte e logística com 30%. Por estado a gente tem Minas, né, e São Paulo os principais, aqui a gente tem a distribuição geográfica. À frente a gente tem um prazo médio de vencimento de 3,8 anos, é o prazo médio de vencer esses contratos. A gente tem aqui ano a ano, para 2024 tem 6,1 das receitas para vencerem, ok? O índice de reajuste principal é a inflação com quase 80%, a gente vê aqui os próximos meses, o que é que a gente tem para frente de reajuste. Vamos seguindo, aqui a gente já entra no detalhamento de cada um dos imóveis. O fundo segue com um forte desconto no valor de mercado em relação ao patrimonial. Essa rentabilidade vai dar 0,73, né? Inclusive, está próximo do valor do mercado na cotação base, então a distribuição está próximo disso aí. Como ele falou, né? Entre 60 e 67, então deve manter patamares de rendimentos próximos a isso para os próximos meses. Comenta aí se você tem um ativo, participa do grupo Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo, a gente está sempre por lá trocando ideia. Se inscreve no canal, deixa o like e valeu!